7. Falei até o 6, li até o 7, tá bom. Amém? Pai, muito obrigado por tua palavra que foi lida, aplica o nosso coração nesta noite. Nós oramos com muita gratidão e certo que o Senhor é Deus que fala, tem interesse em falar. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Pode tomar assento, querido. Nós, como a Ciban, estamos um pouco parados em termos de... A gente estava cheio de conferências marcadas, né? E fomos impedidos de fazer, porque por causa da pandemia. A gente tem que respeitar mesmo, né? Há quem diga que a pandemia deu um tempo para as eleições e ela volta depois com força, né? Eu não sei, Deus não me deu revelação, né? Eu sei que a gente tem que fazer a parte da gente. A nossa cidade lá tinha morrido 14, até um tempo estava estagnado em 14, agora para cá já morreu mais 5. Ultimamente agora foram mais 2, foi um casal, morreu um, 10 dias depois morreu o outro. Morreu a esposa, depois morreu o marido. E o fato é que já disseram também que essa praga chamada coronavírus não pega em crente. Pega sim, já pegou o pastor, já levou para o céu. Pega sim. Não vai nessas crendices não, né? Eu conheço irmãos até que falam, não tem problema nenhum não, anda até sem máscara. A gente não pode tentar Deus, né? A gente tem que fazer a nossa parte e Deus nos guardará. Eu venho aqui, eu tenho gente de risco em casa, minha esposa fica preocupada, eu preciso ir, né? Eu sempre falo isso. Você sai muito, não tem como eu não sair, né? Eu sou presidente dos pastores de Além Paraíba há 3 anos, sou presidente da Ciban, e além de tudo eu cuido de 30 igrejas com meu pastor presidente lá. Então não tem como não sair. A gente sai com todos os cuidados, esse é o certo. Então Deus abençoe sua vida que está aqui, amém? Eu já vi também alguns pastores postando, pois é, os crentes oravam para os cultos voltar. Voltou os cultos, que é Deus crente. Tem de tudo, né, pastor? Quer dizer, os que oravam para voltar aos cultos presenciais, esses mesmo não estavam vindo, ele reclamando, né? Tem de tudo. Mas o fato é que nós aprendemos muito com isso. Elias, ele é um personagem, um profeta que a Bíblia não fala muito detalhes da vida dele. O fato é que o livro de Reis é um livro escrito há 550 anos antes de Cristo. É uma história contada de 450 anos de história. Iniciou-se há 1000 anos antes de Cristo. Porque vem o primeiro rei, né? E vem o segundo, vem o terceiro, e depois há uma divisão. Então, você vê, esses períodos conta a vida de 2 homens que se destacam. Vem Saul, Davi, Salomão, depois vem divisão do reino, né? Mas em meio a essa história dos reis, o livro de Reis foi escrito para contar a história dos reis, fala de 2 personagens. Por que fala sobre eles? De Elias e Eliseu. Esses homens marcaram a história, esses homens mexeram com uma geração. É por isso que nós estamos lendo sobre a vida dele aqui agora, a predição da seca, né, por Elias. Cada Bíblia tem um título, né? A minha está escrito assim, né? Provisão divina em favor de Elias. Cada Bíblia tem um título. Mas o fato é que no versículo 1 nós lemos que Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, ele é da região de Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva, quer dizer, nem aquele orvalho da madrugada, porque antes de Noé não chovia. E é bem de compreender o mundo quando o camarada faz um barco bem grande, fora do mar, nunca tinha chovido, falar que vinha chuva. Então o povo podia pensar, esse camarada está gagá. Mas acontece que ele pregou 120 anos
desde a sua juventude, ele recebeu uma missão de Deus, né? Então ele vai construindo o barco e pregando que viria uma grande enchente, uma inundação mundial, inundaria o mundo e as pessoas iam morrer, porque Deus ia fazer uma limpa. E ele prepara a sua família para entrar para a arca, e segundo a ordem de Deus, ele então pega um casal de cada animais, mas nunca tinha chovido, mas o orvalho tinha, porque a Bíblia diz que o orvalho é que regava a plantação, a vegetação. Mas Elias está falando algo aqui bem radical. Ele está dizendo, nem orvalho, quer dizer, além de não chover durante alguns anos, ele diz aqui anos, tá? O versículo encerra, não haverá nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Então ele está dizendo, nem orvalho. Quer dizer, então virá uma seca muito grande. Para e pensa numa coisa, meu querido irmão e irmã. Há coisas que eu começo a aprender aqui, uma grande lição. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente profetiza. Ele diz, segundo a minha palavra, não diz segundo a palavra do Senhor, diz segundo a minha palavra, mas ele diz, eu sou homem de Deus, eu sou um homem que assisto diante de Deus, eu sou profeta de Deus. Então você é profeta de Deus, quer queira, quer não. Se você está na presença de Deus, o que você fala produz profecia. Então, primeira coisa que eu aprendo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, amém? Meu marido não presta, pastor, meu marido não presta, ai, Deus me livre, difícil demais, aquilo é uma tranqueira igual burro velho. Pronto, ele vai ser a vida inteira um burro velho, uma tranqueira, porque você está profetizando isso. A minha filha, Deus que me livre, nunca vi uma adolescente igual aquela, uma aborrecente. Vai viver sendo aborrecente a sua filha, porque você está profetizando isso. Esse menino não tem jeito não, pastor, o senhor não conhece, isso é da pá virada, isso é levado da breca, isso daí, ó, Deus permita que dê em gente. Irmão, você está profetizando maldição sobre a criança. A gente tem que tomar cuidado. Minha vida não tem jeito não, pastor, dá tudo errado. Vai continuar dando tudo errado, porque você está profetizando isso, amém? Sua vida não vai ter jeito, porque você está profetizando. Lembra, Elias profetizou, o que ocorreu? Parou de chover. Não choveu 3 anos e meio sobre a terra, porque segundo a palavra dele, só depois que ele orou, que ele pediu chuva de volta, é que ocorreu a chuva. Mas passaram-se 3 anos e meio de seca, sem chuva e sem orvalho. Sereno da madrugada não existia. Mas ele está no palácio. Existem processos que Deus trabalha em nós. Ele está no palácio. Quando ele profetizou isso, ele era um profeta honrado, vivendo no palácio com Acabe, com o rei Acabe, o rei de Israel. Ele está tendo mordomia. Todo problema que vinha no reino, o rei vinha consultá-lo. Se viesse uma ameaça de guerra, o rei vinha até ele. O que eu faço? Ele era a direção, ele que dava a última palavra. Ele era um homem honrado. Existiam muitos profetas, mas ele era o profeta principal, amém? Porque Deus honrava aquilo que ele falava, aquilo que ele profetizava. Então ele tinha honra, ele tinha segurança, porque ele estava vivendo num palácio. Ele tinha comodidade, ele tinha luxo, ele tinha boa comida. Ele era até invejado, porque muitos diziam, eu queria ser igual aquele homem, rapaz. Olha que homem, rapaz, o homem vive assim com o rei, ó. O que ele fala com o rei faz. O que ele pediu o rei atende. Cheio de moral, não falta nada, come do bom do melhor, veste as melhores roupas. Só que acontece que quando ele profetizou isso, diz o versículo 2, então veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 3, retira-te daqui, sai do palácio, vai
para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Você vai para o deserto, vai lá para o Oriente, você vai para o deserto, você vai sair do palácio, da comodidade, do bom vivant, da mordomia, da segurança, da honradez. Você vai sair daí agora, eu vou te tirar daí. Você vai para o deserto. Lá tem uma torrente de água mineral, de água cristalina. Você vai beber de boa água, mas você vai para o deserto. Quando Deus nos tira do palácio, irmãos, e nos leva para o deserto, ainda é bom. Sabe por causa de quê? Porque é Deus que está fazendo isso conosco. É um processo que Deus está fazendo em nós. Agora, o triste é quando nós vamos para o deserto sem Deus mandar. Quando você está no palácio, é o mesmo que você viver assim. Só para você entender o que é viver no palácio. Você ora, Deus responde. Você se converteu, tudo que você pede a Deus acontece. Eu me lembro que eu subi o monte, né, novo convertido, afoito, buscando as coisas de Deus, lendo a Bíblia todo dia. Ainda continuo lendo, mas eu digo, né, naquela desejo de conhecer de tudo, querendo ler Apocalipse, que eu me converti lendo as Escrituras, né? Então eu chegava do monte, tinha uma macumba perto da minha casa, que eu nunca percebi que existia aquela macumba, porque eu não era crente, aquilo não me incomodava. E talvez a hora que eu chegava do horário da madrugada, da sexta-feira, aquela macumba já tinha acabado de bater o tambor. Mas eu cheguei da vigília, da madrugada, aí fui para casa. Na hora que eu vou deitar para dormir, faço a minha oração, aquele batuque está lá dentro do meu quarto. Que batuque de macumba, né? Falei, oh Deus, eu não consigo dormir com isso, me perturba. Mas eu estava no palácio, né? Isso me perturba. O palácio você tem intimidade com Deus, está ligado com Ele, né? Tudo que você pede, Ele atende, papai atende. Eu não aguento, chegar do monte e ver esse batuque. Em nome de Jesus, decreto falência desse terreiro de macumba. Falência ou transferência dele. Eu não quero saber o que o senhor vai fazer. Só que eu não quero mais, em nome de Jesus. Não deu 30 dias depois, o terreiro de macumba sumiu de lá. Se ele foi transferido para outro lugar, eu não sei. Se ele faliu, eu não sei. Porque você está no palácio, Deus te ouve, você tem ligação com Deus, é o primeiro amor que você está vivendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo para você está bom, é maravilha. Você pede para Deus para abrir porta de emprego, Ele abre. Você pede a Deus para prosperar no negócio, Ele prospera, porque você está vivendo o primeiro amor, você está no palácio. Mas existem processos. Lembra? Elias estava lá no palácio, Deus falou com ele, foi Deus que falou, sai daí, vai lá para o deserto. Você vai viver junto a uma torrente. Lá não tem armazém, lá não tem supermercado. Então eu vou ter que te sustentar lá. Mas eu vou mandar corvos ir lá levar para você pão e carne todo dia, de manhã e de tarde. De manhã e ao anoitecer. Está escrito no texto. Nós lemos isso. Eu vou te sustentar lá no deserto. Agora o triste é quando a gente vai para o deserto por nossa próprias consequências, pelos nossos próprios atos, pelo nosso próprio eu, pelo nariz que apontou. Como é que se vai para o deserto dessa maneira, pastor? Irmã fulana, vem cá que eu tenho um mistério para te contar. Novinho mistério. Fala, irmã, o que aconteceu? Eu vi, o marido das cicanas, lá da nossa irmã, sabe? Ela estava lá, conversando bem com uma mulher. É mesmo, irmã? Que mistério forte esse, hein? Aí chega, vai passar para frente o mistério. Irmã, deixa eu te contar um babado novo. Já o mistério já virou babado, né? Olha, que babado novo que eu vou te contar, irmã. O que é? Conta, irmã. A irmã fulana me falou que viu bem o marido da nossa irmã lá, bem com a amante. Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Você já viu isso? Se eu falar uma frase para o moço aqui na frente, e ele falar para a filha dele, e ela falar para a irmã ali atrás, a pastora, e for contando a história, quando chegar aqui na pastora Rosana,
e ela me contar a frase que eu falei no ouvido dele, nós vamos rir muito. E até se ser bom escrever para saber a frase que eu falei com ele, porque a gente é pronto para falar e tardio para ouvir, enquanto a Bíblia diz que nós devemos ser pronto a ouvir e tardio em falar. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Mas as pessoas têm pressa de falar, então elas não escutam direito. Esse é o perigo. Aí um conta uma história, o outro já conta outro ponto, e assim vai aumentando vírgulas, e a história aumenta. Por isso que quando chega diante do pastor um assunto, ele precisa apurar com clareza os fatos, ouvir os 2 lados, para não fazer um pré-julgamento, ou um julgamento errado igual as pessoas fazem. Ele tem essa maturidade para isso, o pastor, a pastora tem essa maturidade para isso, porque ele já viu histórias que chegaram atravessadas e que não era de fato quando foi apurado aquela história. Então tem gente que fala: ai pastor, ora por mim, eu estou num deserto. O que houve, irmã? Eu falo a verdade, sabe? Aí eu sou perseguida porque eu falo a verdade. Não é nada, irmã, você é fofoqueira, isso é contar a história da vida dos outros. Esse é o problema. Viu um fato, já está julgando, falando que fulano está aparentemente com amante, já passou para frente, a outra já falou que já é amante, e a história vai passando. Eu sou perseguida na igreja porque eu sou franca, porque eu falo a verdade. Irmão, eu quero ver você ver um juiz vestido de roupa preta, de saião até embaixo, olhar para ele e pensar assim: esse vestido, nesse juiz, hein? Da coca é Fanta. Eu quero ver você pensar, e se falar com ele que você pensou isso? Fala nada, nem tudo que a gente pensa a gente fala. Agora tem gente que quer se esconder atrás, dizendo que está falando a verdade e ofendendo os outros. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Um irmão chega para o outro e fala assim: irmão, vou te contar aqui que a Bíblia fala que a gente deve confessar os nossos pecados um ao outro e orar um pelos outros. Então vou te contar aqui, meu irmão, uma confissão, é confidencial. Eu confio no irmão, posso falar? Pode falar, minha boca é um túmulo, irmão. Aí ele chega e conta que às vezes está sofrendo uma tentação no trabalho, né? Ou com a secretária no negócio. Aí o irmão já chega ali, sai dali, já vai contar para o outro: ô irmão, vou te contar um segredo, mas é segredo, tá? O irmão fulano, já não é mais segredo, porque você já saiu dali o assunto que foi pedido, confidenciar aquele assunto e orar por ele. Se a pessoa já sai dali e já fala com o outro, é segredo? Não é mais segredo, irmão. E pior do que mulher fofoqueira é homem fofoqueiro. A pessoa não ter confiança e perder a confiança na pessoa. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Não é justificativa sair da igreja, mas são coisas que acontecem no nosso meio. Outro chega: irmão, seguinte, estou precisando de um dinheiro emprestado, mas eu sou crente, tá? Eu vou te pagar, pode contar comigo que eu vou te pagar. Eu sou crente, tá? Aí pronto. Esses, irmão, vou te falar, esses que botam a igreja à frente, ou o cristianismo na frente para negociar, você pode pôr o teu pé lá atrás, mas bem atrás mesmo, com medo. Porque quem é, não precisa de falar para os outros que ele é. As pessoas vão perceber o que ele é. Aí depois ele pega o dinheiro, usa o nome da fé, o nome de Jesus, o nome de cristão, e depois não consegue pagar, fica numa situação difícil, depois fica cortando volta, fugindo. Aí o irmão fala: é isso aí, eu não vou naquela igreja lá do pastor, da pastora. Aqui não tem isso não, graças a Deus, né? Acontece na nossa lá. Eu não vou naquela igreja, né? Aí o pastor Plínio fala: pior que não fala nem a igreja batista em renovação espiritual, não. Fala: não vou na igreja do pastor Plínio não, porque tem gente lá que compra, não paga, está me devendo. É assim, pelo amor de Deus. Aí depois quer falar que é perseguido, que nada dá certo. Por quê, irmão? Porque está usando o nome da fé, o nome de cristianismo, o nome de cristão, para aproveitar de situação. Aí vive num deserto: eu estou perseguido, nada dá certo na minha vida não vai para frente. Claro que não vai. Isso é questão de caráter, isso é questão
de ter trato. Tem pessoa lá fora que às vezes tem mais caráter do que às vezes uma pessoa que se diz cristão, porque usa desse subterfúgio. Eu já precisei de pegar dinheiro com os outros. Eu não estou dizendo que é errado você pegar, não é isso que eu estou falando. Às vezes você, para sua empresa, precisa de recursos. Eu tenho uma empresa que tem 10 anos, mas eu já tive empresas para trás que eu fali. Depois comecei numa empresa quase que do zero. Precisei de recursos, precisei de procurar pessoas que precisavam me ajudar, mas nunca precisei de chegar para ela e falar assim: eu sou crente, eu sou pastor, pode me emprestar que eu te pago. Pelo contrário, já peguei dinheiro com pessoa, quando eu fui pagar, ele falou assim: rapaz, impressionante, todos que chegavam, eu sabia que você era crente, mas todos que chegaram aqui pediram e falaram que ia me pagar em nome de Jesus, que falaram que era cristão, me decepcionaram. Você não usou o nome de igreja, nem o nome de fé, e veio cá e me pagou. Eu admiro um cristão é desta maneira. Quer dizer, isso aqui é testemunho. Amém, irmãos? Não é que eu não fui para deserto, não, eu fui. Deus já permitiu ir. E já fui até por causa de problema meu mesmo. Eu procurei. Eu estou te orientando para você não ir para o deserto por seus próprios passos, pela sua própria direção, pelo seu próprio nariz, pelo seu próprio eu. Porque é desastroso, é triste viver num deserto, desamparado. É diferente quando Deus nos leva. Olha só, Elias estava no palácio, Deus tirou ele do palácio, levou para o deserto, mas ele está sustentando ele com água cristalina, água mineral, pão do bom e carne da boa. Por quê? Porque Deus é que enviou para lá, e quando Deus envia, Deus sustenta. Aleluias. É isso, é diferente. É processo que há necessidade, é necessário passar. A Bíblia diz que a adversidade vem sobre justos e injustos. O sol também nasce para todos, sobre justos e injustos. A chuva cai para todos, sobre justos e injustos. Deus não escolhe: vou mandar chuva só para quem é crente, vou mandar sol só para quem é crente. Não. A adversidade, o problema vem também para quem não é crente também. Igual vem a bênção para quem não é crente. Mas para quem é crente, ele também sofre adversidade. Então não pode dizer: Deus, Senhor esqueceu de mim, Deus, olha o que eu estou passando. Não, às vezes é processo de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa entender, processo. Olha o que Deus está fazendo com Elias, é o início do seu ministério. Não estou falando quando ele estava na caverna fugindo de Jezabel. Não cheguei lá no Monte Carmelo, ele não tinha enfrentado ainda os profetas de Baal. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo em princípio de caminhada. As dificuldades vêm, Deus nos forja. Olha o que Eliseu passou quando ele pegou a capa de Elias, atravessou o Rio Jordão. A primeira coisa que ele encontrou foi um relatório de alguém dizer: nós vimos que Elias foi levado, mas quem sabe Deus não levou ele para o céu, levou ele para outro lugar, para montanhas e tudo, ou para outra cidade. Ele foi arrebatado para lá. Deixa nós ir atrás dele. Não, rapaz, ele foi levado para o céu. Não entra nessa. Eu tenho convicção, mas convenceram ele, de tanto insistir com ele, ele deixou 300 homens, parece que me fugiu aqui, é tanto número, foi atrás deles. Não encontrou, atrás de Elias, não encontrou, voltou. Aí quando eles voltaram, a primeira dificuldade que Eliseu teve, ele disse: a cidade que nós estamos aqui, ela é boa. Segundo a escatologia, segundo a geografia, era Jericó. Ele está dizendo assim: a cidade é boa de viver, a cidade tem tudo para se viver bem, tem boa estrutura, tem prédios, a cidade tem praça, a cidade tem tudo de bom, mas tem uma coisa nela. Tem boa terra, tem tudo de acordo para nós, mas tem uma coisa nela, um problema sério nela. Qual que é o problema? As águas são amargas, as águas são imprestáveis. O que Eliseu fez? Ele disse: traga-me um prato novo, porque Deus não faz coisas, Deus não bota vinho novo em odre velho, porque estoura o odre. Jesus disse que remendo novo em pano velho esgaça. Ou seja, ele precisa de algo novo, coração novo, pessoa que está aberta ao aprendizado, pessoa que está com o coração aberto a receber algo novo de Deus. Não é à toa que Jesus não procurou a nata de Israel, que eram os fariseus.
Não, ele não procurou os mestres na época, ele procurou pescadores, homens simples, coletores de impostos, homens que eram rejeitados pela sociedade. Foi a eles que Jesus foi, porque era gente nova para receber novo conceito. O conceito não estava formado como dos judeus, do judaísmo, da religião judaica, como a nata de Israel, que era o farisaísmo. Não, Jesus foi em pessoas simples. É isso que ele faz, é prato novo. É isso que Eliseu diz: traz prato novo, prato velho não dá certo, traz prato novo. Trouxeram um prato novo para ele. Agora ele diz: deita um pouco de sal. Um pouco de sal. Botaram um pouco de sal. Ele perguntou: aonde é a fonte? Eu não posso tratar assuntos pelo meio do caminho. Eu tenho que saber a raiz do mal. Amém? Eu tenho que saber a raiz do mal. Eu contava isso pregando na nossa igreja lá. Uma história, né, que traz um aprendizado para nós, de um pescador que estava com a varinha de pescar à beira do rio, mas ele escutou um barulho e viu uma criança se afogando. Ele pulou na água e foi lá salvar aquela criança e tirou ela para fora do rio. Mas quando ele está tirando ela para fora, ele escuta novamente barulho no rio. Ele olha para lá, vê outra criança se afogando, e ele pula no rio, vai em direção a essa segunda criança. Aí quando ele puxa para fora, ele vê duas crianças se afogando, descendo o rio, se afogando. Ele pula lá e agora cansado, puxa as duas crianças para fora, vai fazendo massagem cardíaca nela, soprando na boca para reviver. Mas ele percebe que agora 4 crianças estão descendo. Ele fala: peraí, eu vou morrer tentando resolver problema, pular, salvar. Eu preciso de subir o rio e saber o que está acontecendo lá na cabeceira do rio. Quando ele chegou lá, ele viu um bruxo com várias crianças amarradas e que sacrificava aos seus deuses, jogando as crianças no rio para ser afogado. Então ele foi lá, matou o bruxo, neutralizou o bruxo, acabou o problema. Entende o que é tratar na raiz? Se eu pego um pé de laranja que está bichado, não adianta eu tirar a laranja podre, jogar ela para o lado, tirar a outra podre, jogar para o lado, que vai continuar aparecendo laranja bichada. Eu preciso de tratar da raiz daquela planta para que ela comece a produzir bons frutos. É isso que eu preciso fazer. Por isso ele vai à fonte com sal, e agora ele vai colocar, não é sal afrodisíaco, não é sal místico, não é sal grosso, como os macumbeiros rezadores dizem, toma um banho para dar descarrego. Não é o sal em si, quimicamente falando. Ele está mostrando que senão, para mudar uma fonte, precisaria de caminhões de sal. Naquele tempo não tinha caminhão, carroças e carroças de sal. Não, ele pega um pouco de sal, porque o sal simboliza a igreja. Jesus diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Você é, não é você será, não. Jesus profetizou: vós sois. Então eu sou sal, você é sal. Nós fazemos a diferença aonde nós estamos. É na política, é na sociedade, é no trabalho, é no estudo, é onde eu for colocado, na família. Eu preciso fazer a diferença. Quando ele derramou o sal na fonte, a água se tornou potável, bebível, em condição. E aí pôde irrigar, pôde plantar oliveiras, pôde plantar trigo, porque a água é boa. Tinha peixe, porque a fonte de renda deles era essa, peixe. E a agricultura, eles puderam explorar a agricultura. Mudou a história daquela cidade. Você entendeu? Há desafios. Se ele não está ligado com Deus, se ele não busca orientação de Deus, ele resolveu o problema. Às vezes eu fico vendo crente brigando por causa de política. Irmãos, nós temos que brigar com Deus na oração, o joelho no chão. Fala: Deus, muda a nossa nação, e fazer exercer a nossa cidadania, que é o voto. Não adianta ficar discutindo. Eu não vou conseguir convencer ninguém discutindo lá nas redes sociais, lá no Facebook, lá no WhatsApp, lá no Instagram. Não resolve nada. Eu crio mais problema. Isso aí é paliativo. Isso aí era Eliseu dizer, ao invés de tratar a fonte:
vamos criar aqui uma fábrica que no futuro vai existir, de salificar, para tirar o sal, tirar a coisa ruim da água, sabe? Igual Israel faz hoje, bebe água do mar, tira a água lá, trata ela e vira água potável. Ele podia, como profeta, falar isso. Vamos pegar baldes, vamos começar a fazer tratamento. Não, ele faz com sabedoria, ele vai na fonte tratar da fonte. Seu casamento está ruim, vai na fonte. A fonte é Jesus, que faz o milagre da transformação no casamento. Mas espere, vá com um prato novo, que novo é para ser tratado, ser trabalhado. Novo é para isso, porque às vezes Deus vai começar a mudar você primeiro, para depois mudar o outro. Eu tenho 33 anos de casado. Não é que eu nunca passei crise em casamento, mas graças a Deus meu casamento está sólido, bem. Eu tenho uma filha de 24 anos de idade e um filho de 31 anos de idade, do mesmo casamento, casado com a mesma mulher. Porque tem gente que às vezes tem 33, nada contra, tá? Mas já passou por 2, 3 casamentos. Foi casado 8 com um, não sei quanto com o outro. Nada contra você divorciar e casar. Às vezes você chegou para a igreja nessa situação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que graças a Deus eu precisei ser muitas vezes prato novo para Deus trabalhar na minha vida, para me pedir perdão, para me dizer: mulher, eu sei que eu errei de novo, novamente estou te pedindo perdão. E às vezes a gente até certas vezes precisa pedir perdão, porque a Bíblia diz que se você souber que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai até ele e reconcilie com ele. Ele não está dizendo que você tem contra o seu irmão, não. Se você souber que o seu irmão tem alguma coisa contra, então você pode estar achando que está certo, e até está certo, mas ele tem alguma coisa contra você. A Bíblia diz: deixa a tua oferta no altar, vai lá, reconcilie com o teu irmão, depois você volta e oferece a tua oferta. É desse jeito que Jesus trabalha, primeiro transformando a mim, para mim depois transformar os outros. O sal é um agente transformador, mas ele não pode ser percebido. Você faz um churrasco, bota sal demais, ninguém quer comer. Ih, tá salgado? Quem é o churrasqueiro que salgou essa carne aqui? Ou então, se estiver faltando sal, alguém logo grita: oh, esqueceram do sal na carne. Não é verdade? O sal não pode ser percebido, por isso que ele é incolor. Já pensou se ele fosse laranja, né? Cor de abóbora, né? Aí jogava lá: agora eu vi que o sal está aqui. Não, ele é incolor, porque ele não é para ser percebido. Ele faz a diferença onde ele está. Amém? No trabalho dele, como empregado. O patrão acabou o expediente, mas está precisando de varrer, ele vai lá e varre. Ih, olha lá, puxa saco. Tem gente que é assim, né? Ele não pode ver o outro trabalhar e não faz, mas se ele vê alguém fazer, ele quer criticar. Não importa, querem te taxar do que for, você está fazendo a sua parte, aquilo que precisa ser feito. E Deus, Ele toca em patrões que percebem isso nas pessoas, que fazem a diferença no trabalho. Ele não precisa entregar o colega para dizer: ô patrão, estou sabendo aí, ó, fulano, quando o senhor sai, ele não trabalha não, ele fica lá no cantinho e vai para o banheiro, fica 1 hora, 2 horas para não trabalhar. Ele não precisa fazer isso. Ele é percebido naquilo que ele faz, não naquilo que ele entrega aos outros. Porque Deus mostra o brilho dele na vida daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã. O patrão percebe, ele acha graça diante de Deus. Outro dia pregando, falei sobre isso. Esther, ela destacou-se, ela não era a mais bonita do reino. A mulher mais bonita do reino na época era Vaste, e que foi deposta, foi tirada do reino, porque não se submeteu ao seu senhor Assuero, ao rei. O rei fez 6 meses, comandava 127 províncias, 127 cidades, 127 sátrapas, prefeitos, príncipes. Ele fez uma festa para todos eles durante 6 meses, mostrando a riqueza do seu reino, o seu tesouro, a sua fortaleza, os seus armamentos, mostrando a sua administração. 6 meses de festa. Mas no último mês, ele fez para Suzã, para o lugar onde ele tinha um palácio, para toda a cidade, para todos os pobres, ricos, todas as pessoas que eram conhecidas, famosas, que não eram famosas, todos, 1 mês de churrasco. Quando naquele
estava terminando, ele diz: agora eu vou mostrar a maior riqueza que eu tenho, a coisa mais linda que eu tenho, a coisa mais valiosa que eu tenho, eu vou mostrar para vocês. Pediu. Nesse inteirinho, Vasti estava dando também um jantar para suas amigas, para as rainhas, para as princesas. Ele pediu que fosse lá os eunucos e trouxesse ela para desfilar para eles, para ele mostrar a beleza, o amor que ele tinha, o tesouro que ele tinha. O que mais importava para ele era aquela mulher. Ela disse: diga para ele que eu não vou. Ela desobedeceu o rei, ela enfureceu o rei, que esperava, porque para ele o mais importante era ela. Aí ele tomou conselho com seus conselheiros. Os conselheiros disseram: ó rei, o negócio é o seguinte, eu tenho uma triste notícia para te dar. Se o senhor não tomar uma posição com essa rainha, o senhor vai dar partido, condição para toda mulher fazer isso com os maridos dentro de casa. Então o senhor precisa de dar uma punição exemplar para ela, para que as mulheres, elas submetam seus maridos, continuem submetendo, senão vai ser desastroso. O que eu faço? Depõe ela, tira ela do trono, acaba com a classificação dela de rainha. Mas o que eu vou fazer? Ô rei, nós vamos fazer um concurso de Miss, rapaz. Nós vamos sair nessas 127 cidades escolhendo menina linda, virgem, moça lindas, bonitas. Vamos fazer aí um apanhado das melhores. Vamos tratar dela 6 meses no spa, depois mais 6 meses da pele dela, do cabelo dela, linda, cheirosa. Ela vai se apresentar e vai dormir com o senhor, vai passar um dia na cama com o senhor, para escolher. Então vai ter 127 para escolher. Tem uma meninazinha que era judia, que nem era da linhagem lá do rei. Oh meu Deus, o tio criou ela. As meninas eram preparadas desde 8 anos, ensinadas como satisfazer um homem, porque ele comandava desde a Índia até a África, 127, ele pegava 2 continentes, esse homem, esse rei. Para e pensa, uma menina que foi criada pelo tio, que nunca teve conversa com ela a respeito de sexualidade, mas o eunuco passou por ela e achou graça nela. É o que eu falo, é Deus, é o sal na vida da pessoa. Deus olhou para ela, fez aquele homem olhar para ela e falar assim: que beleza diferente, eu vou levar você, só que eu vou mudar seu nome, esse nome seu não está de acordo, nós vamos botar o nome de Esther. Ela foi para o spa, ela foi para tratamento de beleza, já haviam passado virgens na mão do rei. Quando ela passa na mão do rei, oh meu Deus, eu falo: irmã, você não precisa de virar cambalhota para satisfazer teu marido. Se ele gosta, amém, louvado seja Deus, né? E às vezes tem marido procurando mulher que faça igual essas mulheres do mundo. É a graça de Deus. Na cama ela achou graça, ao olhar para ela o rei achou graça nela, e na cama ela satisfez o rei do jeito que ele gostava. Aí eu te pergunto: saíam da casa da virgem, vinha para a mão do rei, saía dali, ia para a casa das concubinas. Está escrito na palavra, não estou criando isso não, está escrito na Bíblia. Ela não passou para a casa das concubinas, ela se tornou rainha. Sabe por causa de quê? A graça de Deus estava na vida daquela menina. É o sal que faz a diferença, entende isso? Eu não preciso fazer nada além, é deixar a luz de Cristo brilhar na minha vida. É isso que Eliseu fez naquela fonte, a diferença. No desafio, vá buscar orientação com Deus. Olha, Elias está lá no deserto. Elias agora está pensando assim: oh, que vida boa, eu lá no palácio achei que estava bom, mas lá eu tinha perturbação. Lá vinham me procurar, perguntar sobre problema. Lá virava e mexia o rei e falava: ó, um rei tal me ameaçou de guerra, o que eu faço? Aí eu tinha que ter preocupação. Aqui eu não tenho preocupação, ninguém me procura, estou comendo, bebendo, dormindo. Oh, que vida boa. E outra coisa, aqui ninguém joga nada na minha cara, porque quando nós estamos no deserto, irmãos, mas Deus que nos colocou lá, Deus não joga na sua cara nada, Deus não te cobra nada, Deus não fica te lembrando do passado.
Ele mesmo nos ensina: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Preciso encerrar. Tirou ele do deserto agora. Por quê? Porque ele tinha profetizado lá no palácio, lembra? Lembra que eu te falei? Cuidado com o que você fala. Ele disse que não haja água, chuva e nem orvalho, enquanto eu disser, segundo a minha palavra. E anos se passou, a corrente dele secou. Tem mãe hoje chorando por causa de certos filhos, por causa de certas filhas. Tem pai hoje chorando, mas esqueceu que profetizou lá atrás. Secou, agora ele não pode ficar mais ali. Mas quando secou, diz a palavra do Senhor, o texto diz o seguinte, para mim encerrar, versículo de número 8: então veio a palavra do Senhor dizendo, é Deus, fala de novo, ó. É Deus que mandou ele para lá. Secou, mas é Deus que mandou ele para lá. Versículo 9: desponte, vai para Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma viúva que te sustente. Opa, saí do deserto, Deus me tirou, mas estava tão bom, mas não tinha preocupação. Vou para onde, Senhor? Vai para a cidade. Mas para onde? Deve ter lá um magnata que vai me sustentar. Já passei um período no deserto, Deus vai me mandar para um magnata, um empresário, dono de vinhas, dono de trigos, dono de oliveiras. Não, você vai ser sustentado por uma viúva. Oh, como é que é humilhante, Senhor. Fico pensando eu aqui, uma viúva naquele tempo não tinha NPS, não tinha fundo rural, tinha que depender de ter um filho maior. O filho daquela viúva era uma criança. Ele chega lá em Serepta, que nem a cidade de Israel, cidade gentia, procurar uma mulher que nem é da linhagem dos cristãos, depender de alguém lá de fora, dói, Senhor, é duro, é difícil, hein? Mas vai lá, chega lá, você me arruma um pouco d'água, que eu vim uma caminhada longa, eu estou com sede, secou a fonte lá onde eu estava, eu vou lá buscar para o senhor. Aproveita que eu estou com fome também, você pode arrumar um cavaquinho de pão para mim? Ela disse, tão certo como vive o teu Deus. Ela conhecia o Deus de Israel, ó, cuja presença estou, que a tua serva não tem senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer depois de fome, porque não tem mais nada para comer. Irmão, depender dos outros é duro, é triste, dói. Às vezes você está dependendo de alguém, é humilhante. Você faliu, às vezes alguém está te ajudando, ainda joga na sua cara. Porque lembra, quando você está no deserto, Deus não joga na tua cara. Mas quando você depende dos outros, às vezes os outros começam a te lembrar certas coisas. É humilhante, às vezes, estar num casamento, ser humilhado por alguém. E às vezes você não acaba com o casamento por causa de filhos, porque você depende de filhos que você precisa criar, ou depende do outro. Não estou falando que você deve ser independente e acabar seu casamento, não é isso não. Estou dizendo que existem processos que Deus trabalha. Deus não tirou o homem do palácio, não levou para o deserto para sustentar. Agora não tira do deserto e vai botar para uma viúva sustentar. Você está entendendo os caminhos que Deus faz percorrer? Eu já estou encerrando, presta bem atenção nisso. Deus está trabalhando, mostrando às vezes na sua vida, e você não está percebendo. Você já esteve no palácio, e hoje você está no deserto. Mas quando você está na dependência de Deus, é maravilhoso demais. Mas o triste é quando você está na dependência dos outros, e não de Deus. Mas é Deus que te mandou para lá. Elias diz para ela, não temas. Antes de fazer o bolo para você e seu filho, você faz primeiro o menor para mim, porque na tua panela não cessará a farinha, e na tua botija não cessará o azeite, enquanto essa seca existir. Ou seja, você vai comer, vai ter para o seu filho, vai ter para mim, porque você vai me sustentar. Mas é humilhante, não é? E não acabou mesmo a farinha, não acabou mesmo o azeite. Mas não é humilhante alguém falar, rapaz, profeta sem vergonha, olha lá, rapaz, vivendo nas costas de uma viúva. Olha lá, ó, eu tinha vergonha, porque o povo é assim, né? O povo é crítico.
Eu tinha vergonha lá, profeta, fala que é profeta de Deus, vivendo na dependência de uma viúva. A mulher não tem nem um filho grande para criar, para ajudar ela. Mas Deus estava fazendo um milagre naquela casa. Eu costumo dizer o seguinte: às vezes Deus provoca isso em nós. Ele manda uma pessoa te procurar para você ajudar aquela pessoa, e você pensa assim: eu estou precisando de ajuda, mas é naquela deficiência, naquele ponto fraco, é que Deus quer te abençoar. Às vezes alguém vem procurar um conselho de casamento, você está em crise no seu casamento, mas você sabe como resolver, porque você conhece a palavra de Deus, e você vai ter para dar para aquela pessoa, e Deus vai curar o seu casamento por intermédio de ser usado como instrumento para abençoar outro casamento. Você entende isso? Às vezes alguém vem procurar uma oração para a vida dele, para curar ele. Você fala: meu Deus, há tanto tempo eu estou com uma enfermidade pedindo ao Senhor para curar. Parece que eu estou ouvindo igual o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí você vai e ora pela pessoa, Deus cura aquela pessoa, mas sabe por causa de quê? Deus está provocando em você aquilo que Ele quer te abençoar. Quando aquela mulher acreditou e fez o pão, mesmo que fosse menor, ela estava acreditando que Deus faria um milagre na vida dela, mesmo na sua pequenez, mesmo na sua fragilidade, mesmo no mínimo que ela tinha. Entenda isso. Deus às vezes nos provoca a ajudar alguém, e você está precisando de ajuda, a dar uma oferta a alguém, e você fala: meu Deus, vai fazer falta para mim. Mas Deus quer te abençoar de uma maneira tremenda naquela área. Ele só provoca isso em você para você entender que Ele está no controle, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É isso que Deus estava mostrando a Elias, é isso que Ele estava mostrando àquela viúva, é isso que Deus mostra para nós. Às vezes é dependente, a dependência é humilhante, às vezes é horrível ser humilhado, mas é processo para se parecer com o Filho de Deus. Jesus viveu na glória, no palácio, veio para a terra viver num deserto, foi para um deserto para ser tentado, viveu em meio à vida, aparentemente com muitos amigos, mas que num dia gritavam para ele: Hosana, o que vem em nome do Senhor, mas no outro gritava: crucifica-o, crucifica-o. Era o deserto que ele estava vivendo, mas ele estava sendo humilhado, preparado, humilhado. Quando os seus amigos fugiram, abandonaram, quando ele foi preso, humilhado quando estava apanhando, humilhado quando estava com o manto cheio de sangue, porque já havia tomado 40 chicotadas, humilhado com a coroa de espinho na cabeça, zombando dele: tu não é rei, precisa de uma coroa. Humilhado quando carregou um madeiro, porque a cruz era símbolo de maldição, só se tornou de graça porque ele morreu naquela cruz. Mas esse processo tem um futuro glorioso. Elias foi preparado. Lembra que um dia ele lá na caverna disse: eu não sou melhor do que meus pais, melhor do que Abraão, do que Noé, eu não sou melhor do que eles, do que Moisés. Basta, Senhor, me tira a vida. E não, ainda tem ainda água aí, pão para você comer, a caminhada é longa, quer dizer, você ainda vai discipular um rapaz que se chama Eliseu. Depois que você discipular ele, é que você vai ser assunto aos céus. Eu vou te levar, sim, depois que você fizer esse processo. Às vezes Deus está te preparando para você discipular alguém. Deus está fazendo um tratamento para você se parecer com o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência até a morte, morte de cruz. Entende o que é isso? Deus quer modelar-nos. Por isso você viveu no palácio, no deserto, e agora está sendo humilhado de alguma maneira, e não entende por quê. Às vezes com uma enfermidade, às vezes com uma perseguição, às vezes no seu emprego, às vezes com desemprego, às vezes com uma falência humilhante, mas Deus está tratando o seu caráter para se parecer com o Filho dele. A forma chama-se Jesus, é o modelo da perfeição. Ele passou por esse processo, e você também precisa passar. Glorifica o nome do Senhor e aproveita, vai discipulando alguém. Sabe por causa de quê? Porque existe um céu de glória que te aguarda. A igreja está sendo preparada com essa pandemia, sabe para quê? Se você não teve tempo de orar, de ter tempo com Deus, se você não teve tempo para sua família, sinto muito te dizer, vai vir outra para você, porque se você não aprender de um jeito, vai aprender de outro. Reserve tempo com Deus.
ame a sua família, valorize ela, glorifique a Deus, dê exemplo de cristianismo, porque breve a igreja vai ser arrebatada. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Se for permitido, acho que é. Dá uma salva de palma para Jesus, bem gostosa. Aleluia. Deus te trouxe aqui para falar contigo. Desculpa, eu estourei o tempo ali em 10 minutos. Mas eu precisava dizer isso para você. O que você está passando hoje é processo de Deus. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, processo dele, não se preocupe, deixe na mão dele. Agora, se você está indo para o deserto por causa de algumas situações que eu falei aqui, se conserta. Se você está num deserto financeiro porque você não é dizimista, não é ofertante, se conserta. Deus só pode abençoar a finança de quem é fiel com ele, porque é bíblico, ele disse isso. O diabo está levantando aí questões aí contra dízimo, mas isso é fim dos tempos, é assim mesmo. Ele está interessado que você não seja abençoado. O diabo está interessado, mas Deus está interessado em te abençoar. Seja fiel a ele, dizimista, ofertante. Seja fiel a ele nos cultos, na sua participação com a igreja, em nome de Jesus. Seja fiel a ele, não abandone, deixa ele fazer o processo que ele precisa na sua vida, porque ele vai te honrar. A Bíblia diz que depois de todo o processo, Deus o exaltou a Jesus e colocou o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra, onde um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor. Deus vai te honrar como a noiva dele, como igreja dele, como serva dele, servo dele. Curve a sua cabeça, Pai. Pregamos a tua palavra nesta noite. Deus, há vidas aqui que estão passando por processo que não entendiam o porquê, mas Senhor, o Senhor falou com eles nesta noite que é importante, é o vaso sendo moldado nas tuas mãos poderosas, mão de olheiro. Era um profeta chamado pelo Senhor Elias, mas precisou passar por processo. Não há ninguém que não passe por esse processo. Todos nós precisamos passar, porque o perfeito é Jesus, e ele passou por esse processo de modelação para alcançar, ó Deus amado, a tua vontade, para fazer a tua vontade. Ele mesmo diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas ele entendeu que a tua vontade é o melhor. Ele diz: todavia seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, do Senhor, é boa, perfeita e agradável. Cumpra em nós a tua vontade, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e muitas vidas sejam alcançadas por intermédio do nosso testemunho. Em nome de Jesus oramos. Por isso temos que ser discipulador em meio à dor, em meio ao sofrimento, como Elias. Não tinha terminado o tempo, embora ele pensasse que já tinha acabado. O Senhor ainda colocou para uma longa caminhada, para discipular Eliseu, e o fez muito bem, porque Eliseu pediu a porção dobrada. Eliseu não pediu status do palácio, Eliseu não pediu riqueza, Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Ele sabia o que implicava isso. Além de ser ovacionado, além de ser bem visto, era também dores, sofrimentos, perseguições, porque ele viu Elias passar por isso. Em nome de Jesus, que a tua vontade cumpra em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu pastor, minha pastora. Essa palavra que Deus manda